dispor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não, diga, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Tu és tudo que eu preciso, Deus. Não há nada, não, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, não, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Bom dia, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas a todos que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que louvor maravilhoso, o Senhor pode fazer. Vou dar um pause aqui, já começa outro. Que bom, estamos aqui então para a devocional do dia 23. Já marquei aqui, dia 23, ok. E aí você que for chegando, né, desse seu bom dia, paz do Senhor, essa não é ao vivo, então diminui um pouco a minha interação com os irmãos, mas tem a interação aí do chat, que o chat é ao vivo, mas o seu comentário também, dá para a gente ver depois, ao final, o seu pedido de oração. Glória a Deus que nós temos perseverado, entramos então no terceiro propósito, a quarta semana, que é discipulado, santificação, nos tornar semelhante a Cristo, moldar o caráter, metamorfose, tantas palavras que definem esse processo de transformação que deve ser vivido no verdadeiro cristão, no homem de Deus, na mulher de Deus, naquele que deseja viver os propósitos. Vamos então, já ouvimos esse louvor, vamos à leitura. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para não atrapalhar o andamento aqui posterior. Pronto. Senão pode ficar sem espaço e dar problema aqui para a nossa gravação.
E espero que você esteja aprendendo, sendo abençoado. A gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Lembrando que esse é o livro devocional, mas é um livro que nos instrui na palavra sobre tudo isso. O nosso livro é a Bíblia, a palavra de Deus. Esse livro devocional nos auxilia nessa organização dos propósitos de maneira muito didática e abençoadora. Tá bom? Espero que esteja te ajudando. Não sei se o ano que vem a gente vai fazer, né, os 40 dias de propósitos com esse livro, Uma Vida com Propósitos, mas fica aí gravado, fica a dica, fica a orientação. Vamos aproveitar bem aí essa reta final aí da campanha, essa semana, para quem está no propósito, nada de cafeína, hein? Vamos se reinventar aí. Vamos ver quais os efeitos, como é que você consegue ficar. Aí uma semana, lembrando de novo, é de segunda a sexta. Tá certo? Vamos à oração então, pedindo que o Espírito Santo abra o nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Mais uma vez diante de Ti, Senhor, para pedir a Tua orientação, a Tua sabedoria, para Te agradecer pelo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Nesse momento, estamos nos preparando aqui para a leitura da devocional do dia 23, onde estamos aprendendo sobre discipulado, nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. E vimos que dependemos da ação do Espírito Santo em nós e do nosso esforço. Por isso, Pai, nos ajude a cumprir a nossa parte, porque estamos convictos de que o Senhor está fazendo a sua parte. Nos dê orientação, resposta. Nós precisamos de Ti. Abençoe cada um que tem decidido Te buscar, aprender, que o Senhor possa falar o coração de cada um de maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura então. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live um pouquinho mais curta, né? Eu estou gastando 1 hora aí quase que todos os dias. E até porque o gravado diminui a interação, então a gente consegue. Vou tentar, né? Não vou prometer. Vou tentar ser mais objetivo. O livro está pronto aqui. Só trocar a tela para a gente seguir na nossa leitura. Muito bom. Então, dia 23, como crescemos? Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo, Efésios 4,15. Propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4,14. Lembrando também que a gente está usando aí a palavra maturidade, né? O crescer, não está falando crescer em número, está falando em crescer em maturidade, certo? Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Envelhecem, mas não amadurecem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. A maturidade é uma decisão. Você já decidiu amadurecer na sua fé? Já decidiu de verdade repensar a forma como você tem caminhado, o que você aprendeu até aqui, e dizer, nossa, eu já estou há tanto tempo no Evangelho, ouço falar de tanta coisa que eu ainda não vivi, não experimentei. Então, decida amadurecer, irmãos, em nome de Jesus. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos. Venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Então, você vê que ele pôs aqui discipulado, aí coloca um traço para dizer o que é. Então essa é a definição de discipulado. Processo de se tornar semelhante a Cristo. Guarda isso também, irmãos, porque é legal. Às vezes, discipulado, o que acontece?
Até no curso Igreja Simples a gente tratou bem isso. Às vezes você pensa que discipulado é só para o novo convertido, ou só para quem está começando, está se preparando para batizar. Então, o discipulado é aquele curso de 3 meses, ou acabou o discipulado quando a pessoa batizou. Esse é um pensamento errado. Na verdade, o discipulado começa no batismo. Até então, a pessoa está sendo só evangelizada. Certo? Então, quem não batizou ainda, ele não tem como amadurecer em Cristo. Ele tem que ser evangelizado para batizar. Quem batizou começa o seu processo de maturidade. Inicia a sua entrada na família de Deus, é o que a gente aprendeu. Então, o discipulado é um processo, isso quer dizer que é gradativo e continuado. E quando é que você se forma? Se forma quando Jesus voltar ou quando você morrer. Porque enquanto estivermos aqui nessa terra, nós estamos no processo de aprendizado, de melhorar um pouquinho mais, de entender um pouquinho mais, de aprender um pouquinho mais. Então você, não importa o tempo que você tenha de evangelho, você está sendo discipulado, você é um aluno e precisa estar em um cristão em desenvolvimento. Ontem ele falou aqui, né? Plaquinha que todos nós deveríamos andar, estamos em obra. Né? Cuidado, estamos em obra, não se aproxime. Não, mentira, não se aproxime não. Mas que estamos em obra. Estamos em crescimento, estamos em desenvolvimento, certo? Discipulado, o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos. Vamos lá, por último parágrafo. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isto é tudo que você precisa para começar, decidir tornar-se um discípulo. Então, quando chamam Mateus, ele não sabia todas as implicações disso, assim como chamam Pedro, André, João, Tiago. Então, às vezes a gente quer seguir Jesus e quer entender tudo já. Não tem como. Você precisa atender ao chamado. Jesus está te chamando, dá esse passo de fé e as coisas vão caminhando. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Então veja que decisão importante, irmão. Daqui a 5, 10, 15, 20 anos, eu estou comprometido com os propósitos de Deus. E isso quer dizer que, perseverando nisso, a minha vida vai fluir para cada dia mais viver a vontade de Deus. Você está comprometido com esses propósitos? Em crescer, em amadurecer, em aprender mais, em servir mais, em diminuir mais? É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com algo e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver? A parte de Deus e a nossa parte. Então, já tratamos ontem, na devocional de ontem e na devocional de hoje. Entenda que santificação, diferente de salvação, ela depende da ação de Deus e também do seu empenho, do seu esforço. Então, discipulado, que se dá através de um processo de relacionamentos, da palavra e das pessoas e das circunstâncias. Olha quanta coisa a gente já aprendeu, só ontem e hoje. Ele precisa da atuação sua, de empenho, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partido do pão, nas orações. Há uma perseverança. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para cumpri-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente.
precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual, pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade, a segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Tá aí. Esse versículo direcionado aos cristãos não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele está fazendo questão de enfatizar isso, como eu também estou fazendo. Não há um esforço para você ser salvo, há um esforço para você viver a semelhança de Cristo. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças, sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter terra, mas para desenvolver o que já possui. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar a seu crescimento espiritual a sério. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato, como vimos nos capítulos 4 e 5, que nós fomos criados para a eternidade, lá na primeira semana, onde a gente se volta para Deus para responder sobre o nosso propósito de vida. Está aqui em destaque, na caixa de texto, o modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Reprogramando o piloto automático. Muito legal isso aqui. Para mudar a vida, você deve mudar seu modo de pensar. O que nós vimos ontem, que acontece, se livra das coisas antigas, muda o pensamento. É a metamorfose. Lembra sempre da lagarta e da borboleta. Esse processo de mudança de dentro para fora, transformai-vos pela mudança da vossa mente. Para mudar a vida, você deve mudar seu modo de pensar. Por trás de tudo que você faz há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Imagine-se viajando de lancha num lago com o piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente e virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme. E a lancha instantaneamente voltaria a arrumar para leste, conforme o programado. É isso que acontece quando você tenta mudar a vida pelo autocontrole. Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudança no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é a mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz: permita que Deus transforme em sua nova pessoa. Não, vamos de novo. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir.
isso aqui também é muito libertador, porque às vezes você está... às vezes eu me prendo aqui a detalhes, irmão, sobre a compreensão, porque tenho certeza que o que você precisa, talvez, para ter melhor êxito ou sucesso numa empreitada, numa mudança eficaz, numa melhora de vida, tem muito a ver com a forma como você enxerga a vida. Por isso que a gente está ressaltando aqui sobre como você vê a graça, como você vê o discipulado, como é que você vê propósito, como é que você vê a adoração, como é que você vê a comunhão, porque o ajuste todo precisa ser e começar na mente. Então, às vezes, a gente está já seguro que comunhão é isso, que é só vir para a igreja, que não pode se envolver com os irmãos, que adoração é só na igreja. Então, a gente está preso a um monte de conceitos equivocados e aí a gente fica brigando contra isso. Então, modo de pensar determina o modo de sentir e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda de maneira de pensar. Ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o seu futuro e sobre tudo mais, você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pense da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Esse processo consiste em 2 etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são, por natureza, egoístas. Só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. O segundo estágio da mudança, que leva a pensar como Jesus, é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. Então, isso aqui é muito bom, irmãos. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrina que conhece. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. Eu nem vou marcar essa parte, vou marcar essa aqui. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. Muito bom, tá claro isso aqui? Será que alguém ainda tem dúvida, né? Sabe muito, conhece muito, já leu a Bíblia toda, já fez, já faz e acontece, mas e na hora da prática não mostra maturidade. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz, devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente, temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito, por isso não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo.
Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Muito bom. Finalzinho aqui já. Momento de você fazer o seu pedido, né? Como eu disse, esse é gravado, então eu não consigo ver os pedidos. Sei alguns aqui que a gente está acompanhando todo dia, mas tem irmãos aí acompanhando nesse momento aí, né? Que o vídeo é gravado, mas a gente põe como estreia. Então ele vai aí, ele abre o chat ao vivo, então tem os irmãos que estão interagindo aí de maneira simultânea. Então você pode fazer o seu pedido de oração e depois também a gente tem acesso, né? Quando assiste lá. Certo? Então, deixa eu mudar a tela aqui para ler o finalzinho. A garganta não está ajudando, mas ela não será um impedimento. Vamos ler aqui 1 hora, 2. Estou gravando esse, né? E fiz o ao vivo da segunda-feira. E vamos lá. Ela vai se renovando, se reinventando. E já está 100% para a honra e glória do Senhor. Tá bom, irmãos? Mas a intenção do coração é sempre que você possa aprender. Tem tanta coisa legal que a gente falou aí. Já ao longo dessa campanha, você pega só ontem e hoje, quanta coisa você aprende. Salvação, justificação, o que é discipulado, a parte de Deus, a nossa parte. Poxa, tanta gente que precisa saber disso. Então é importante demais. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Pergunta para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Em que área preciso parar de começar a pensar do meu jeito? Preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus. Boa reflexão, né? Deus nos ajude, nos permita perseverar e seguir, irmãos. O evangelho de verdade não é vivido de brincadeira, de momentos, de sensações. O evangelho de verdade é vivido de conhecimento, perseverança, muita luta, uma convicção certeira, propósito, jejum, oração, palavra. Tudo isso é importante demais. Não é fácil, mas é o caminho, é o melhor caminho. Deus conta conosco, vamos viver os propósitos de Deus. Certo? Vamos orar então? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nós queremos, Pai, aqui, unidos em oração, ainda que virtualmente, ainda que pessoas vão ter acesso a esse vídeo depois, não importa em que momento, Pai, que a pessoa está vendo, tendo acesso a essa oração, mas que se sinta visitado, tocado, movido, Pai, a uma busca mais sincera da Tua palavra, da Tua presença. Que a ação do Teu Espírito Santo possa, Senhor, levantar um povo comprometido com a Tua palavra, um povo avivado, um povo que conhece a Deus, um povo que sabe que está em crescimento, aprendendo a ser semelhante a Cristo, um povo que se esforça não para te impressionar, mas que se esforça para viver os teus propósitos, para mudar a sua vida, mudar a sua mente, mudar a sua atitude, mudar o seu coração. Em nome de Jesus, opera, Senhor. Opera, Senhor, no teu povo que está buscando, opera no teu povo que está confiando, opera no povo que está, Senhor, sedento, Pai, de ouvir a Tua voz, de fazer a Tua vontade. Opera, Pai, em nome de Jesus.
Nós cremos na ação do Teu Espírito Santo. O Senhor pode ainda transformar, o Senhor transformou a nossa vida. O Senhor pode alcançar esse que está distante. O Senhor pode alcançar esse que está desanimado. O Senhor pode alcançar esse que está em dúvida sobre dar esse passo de iniciação na fé em Cristo Jesus. O Senhor pode fazer a Tua obra, continua, quer, deseja fazer. Por isso, Senhor, visita nosso ente querido que está distante, que está jogando a sua vida fora, nosso filho, nosso irmão, neto, cada um ora por alguém aqui, Pai, que carece da Tua ação, da Tua graça, da Tua presença, que carece de estar em Teus caminhos, Senhor. Então, que o Senhor possa alcançar esse onde estiver. Abençoe nossos irmãos que estão com dificuldade na sua saúde, alguns fazendo exame, investigando suspeita, outros com cirurgias marcadas, Senhor, outros em tratamento contra o câncer, contra outras doenças. Que o Senhor abençoe, faça disso tudo, Pai, um ambiente de propósito, um ambiente de maturidade, um ambiente de crescimento no relacionamento contigo, em nome de Jesus. Abençoe os irmãos que têm orado por causas na justiça, Pai. Ordena do alto uma palavra de vitória em nome de Jesus, em favor desses que esperam em Ti, que necessitam dessa porta aberta, dessa oportunidade. Renova as nossas forças, Pai. Queremos ter experiências contigo, queremos ver o Teu agir. Nós não vamos recuar, estamos debaixo de uma promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sustenta os Teus filhos, sustenta os Teus servos, que possamos viver milagre nesse período de 40 dias de propósito, que possamos amadurecer. Seja com cada um, fortalece, Senhor, cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. E a gente vai terminar com um louvor aqui, ó. Deixa eu escolher. Vamos nesse aqui. Esse aqui é bom. Deixa eu aumentar. Aos Teus pés aqui. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. O que eu poderia te oferecer por tudo que Tu és? Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro.